O segundo tema nosso aqui, aspectos demográficos e sociais do Brasil. Quando eu falo em demografia, o que é demografia? Bem rapidamente aqui. É a ciência que estuda as características da população de um local. E para que o governo estuda a população de um local? A resposta está aqui. Para conhecê-la e investir na qualidade de vida. Ou seja, investir em escola, em hospital, em lazer, na cultura. Então, para você poder investir, tem que saber como que é esse povo, qual a idade desse povo, do que esse povo precisa. Tá? Então, em média, a cada 10 anos, mais ou menos, aí, é feito um estudo sobre a população aqui do Brasil. Então, esse estudo é chamado de censo demográfico. Ele é realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o chamado IBGE. Tá? Bom, o que vai ser estudado nessa pesquisa? A densidade demográfica do país. O que é a densidade demográfica? É a distribuição da população por quilômetro quadrado. Ou seja, quantos vivem no país por quilômetro quadrado. Então esse número, essa densidade demográfica, ela pode ser chamada também de população relativa. Então a quantidade de habitantes por quilômetro quadrado. Quando um país tem uma grande quantidade por quilômetro quadrado, ele é chamado de país povoado. Então o Brasil, em cada quilômetro quadrado, vivem 23 habitantes, a nossa média. Ou seja, ele é pouco povoado. Se pegarmos o Japão, por exemplo, o Japão deve ter mais de 1000 por quilômetro quadrado. O Brasil apenas 23. Então o Japão é um país povoado e o Brasil não é um país povoado. O Brasil é um país pouco povoado, porque a nossa densidade demográfica aqui ela é baixa. Olha o mapinha aqui do Brasil, mapa da densidade. Tá? Então esse mapa aqui é o mapa demográfico. Então a cor amarela, quanto mais claro o amarelo aqui, menos gente. Quanto mais escura for a cor quente, mais habitante. Então perceba o seguinte, que perto do litoral, em toda a costa brasileira, vive muita gente. Então a população brasileira ela está concentrada no litoral. Agora, olha o meio do Brasil aqui. Quanto mais claro for a cor, menos gente. Ou seja, a população brasileira ela está muito mal distribuída dentro do território. E por que isso aí? Quando Portugal ocupou o Brasil, qual foi a primeira parte a ser ocupada por Portugal? Foi a parte litorânea. Então as primeiras cidades do Brasil, elas foram construídas dentro, ou melhor, na região litorânea. Então até hoje, a maior parte do nosso povo vive na região próxima ao litoral, próximo ao mar. O meio do Brasil é um vazio demográfico. Tá? Então olha aqui, amarelinho claro aqui, pouca gente. Olha o vermelhão aqui. O laranja, o vermelho claro, o vermelho escuro. Então é região próxima ao litoral. Tá? Bom, e aí além disso, a pesquisa sobre a população, ela vai estudar também sobre a natalidade, taxa de natalidade. O que a taxa de natalidade é? Ela indica o número de nascimentos dentro de um grupo de 1000 habitantes durante o ano. Quando a natalidade é muito alta, o país é pobre. Então todo país pobre tem como marca uma elevada taxa de natalidade. País rico nasce pouca gente. País pobre nasce muita gente. Mortalidade é o número de mortes por ano dentro do grupo de 1000 habitantes. Alta mortalidade significa que a condição de vida não é ruim e a população morre em grande quantidade. Se pegarmos na África, por exemplo, a mortalidade é muito alta. Se eu pegar o Canadá, a mortalidade é baixa, porque o Canadá tem uma elevada qualidade de vida. Se eu pegar o sertão nordestino aqui no Brasil, comparar com Brasília no centro-oeste tem ótima qualidade de vida. Sertão nordestino tem péssima qualidade de vida
a mortalidade no setor nordestino vai ser muito maior do que em Brasília, porque Brasília tem boa condição de vida. Taxa de fecundidade é um número médio de filhos por mulher. Então, muito filho indica que o país é um país pobre. Por exemplo, o Brasil, lá na década de 40, a média de filho por mulher eram 7. Porque naquela época o Brasil era um país agrícola e muito pobre. Essa média hoje no Brasil, ela caiu para 2. O Brasil ainda é um país pobre, mas a nossa condição de vida melhorou bastante. E essa condição de vida melhorando, a quantidade de filho por mulher, a taxa de fecundidade aqui no Brasil também diminuiu. Expectativa de vida é a média de tempo, a média de idade que a população vive. Quanto mais alta for a expectativa de vida, indica que a qualidade de vida é muito boa. Então, qualidade de vida boa acaba levando a população a viver mais tempo. Qualidade de vida ruim, a população tende a viver menos tempo. Então, essa expectativa de vida, ela pode ser chamada também de taxa de longevidade. É a mesma coisa. Taxa de alfabetização é a porcentagem da população que sabe ler e escrever. Aqui está errada a palavrinha aqui, tá? Aqui seria o quê? Mas é a população, a porcentagem da população que sabe ler e escrever. Ou seja, o quanto a população é alfabetizada. Então isso aqui é muito importante para saber se a condição de vida é boa ou ruim. País rico, a população é muito bem alfabetizada. País pobre, a população é muito pouco alfabetizada. A taxa de analfabetismo no país pobre, ela é muito alta. E aqui temos também o chamado crescimento vegetativo. A palavra vegetativo, ela pode lembrar planta, mas não é. Então, crescimento vegetativo é o quanto a população de uma região aumenta ou se ela diminui durante o ano. Quando as condições de vida numa região começam a melhorar, o que significa condição de vida? Qual o significado disso aí? É quando começa a ter saneamento básico, água tratada, esgoto tratado, mais remédio para a população, mais hospital, mais escola, mais lazer e segurança, a taxa de crescimento começa a baixar. Por quê? A população começa a ter menos filho. Condição de vida melhorando, o reflexo é a quantidade menor de filho. Então basta olharmos aqui. Olha o Brasil. Lá na década de 50, o nosso crescimento da população por ano era de 2,35 por ano. Anos 60, subiu para 2,9. Da década de 70 até 2020, qual foi o resultado aqui? O crescimento foi diminuindo. Olha a previsão para esse ano aqui. O crescimento 0,72. Por quê? Porque houve essa diminuição aqui. Porque o Brasil começou a ter saneamento básico, remédio, escola, lazer, segurança pública. E também aqui entra, gente, a partir sobretudo da década de 80, a entrada da mulher no mercado de trabalho. A mulher que até a década de 70 era proibida de trabalhar pela sociedade, era um mundo machista. Então, a partir desse período, aí a mulher começa a trabalhar. A mulher começa a estudar muito mais do que o homem. Então, a mulher trabalhando, a mulher estudando, a quantidade grande de filho atrapalhava. Então, juntando tudo isso aqui, essa melhora na condição de vida, e mais a mulher entrando no mercado de trabalho, a quantidade de filho começa a diminuir, a taxa de fecundidade começa a diminuir, e junto com essa queda na quantidade de filho, a queda no crescimento vegetativo. Ou seja, a população brasileira ela está crescendo num ritmo muito lento hoje em dia. E aí, para estudar como que é formada a população de um país, foi criado um gráfico chamado de pirâmide etária. Bom, a palavra etária
ela significa idade. Então, pirâmide de idade. Então, a pirâmide etária é um gráfico com a idade da população. Então, esses gráficos indicam a distribuição da população por faixas de idade. Bom, então eu tenho nesse gráfico aqui, de um lado dele, o lado esquerdo, população masculina, do lado direito, população feminina. O primeiro degrau aqui embaixo é a porcentagem da população de 0 até 4 anos de idade, população infantil. Perceba que no Brasil, lá na década de 80, o primeiro degrau aqui de criança, ele era muito grande, porque nascia muita criança no Brasil na década de 80. Lembra que eu falei que um país pobre, a marca dele é nascer muita criança? Então o Brasil aqui na década de 80 nascia muita criança aqui. Tá? Grande parte da nossa população aqui no Brasil, nesse período, era população jovem. O que é o jovem? Entre 0 até 19 anos de idade. Então o Brasil na década de 80 predominava a população jovem. Olha o topo da pirâmide aqui, população mais velha. Era bem fininho, por quê? Como a nossa qualidade de vida não era boa, grande parte da população morria jovem, não chegava a uma idade muito elevada. Tá? Quando a coisa começa a mudar, a qualidade de vida melhorando, olha em 2010. O que houve com o gráfico em 2010? Olha a população de criança aqui. Ela é a maior? A base da pirâmide é a maior? Não, ela já diminuiu. Começou a nascer menos crianças no Brasil. Olha o topo da pirâmide aqui, da população de mais de 80 anos de idade. Como que era na década de 80? Era bem fininho? O que aconteceu aqui em 2010? Já aumentou. Outra coisa importante e interessante anotar aqui. A mulher vive em média mais tempo do que o homem. Então olha aqui, população masculina com 80 anos aqui. Olha a população feminina. Ela é muito maior. Então a mulher vive em média mais tempo do que o homem. Bom. E aí entra também no estudo a análise socioeconômica de um país, para conhecer a realidade do país. Primeiro item nosso aí, para vocês entenderem um pouquinho sobre economia, é o PIB. PIB significa Produto Interno Bruto, que é a soma de toda a riqueza gerada no país durante o ano. Então eu pego lá quanto que a indústria gerou de riqueza, quanto que a agricultura gerou de riqueza, quanto o comércio gerou de riqueza, vai somar tudo isso aí, o resultado é PIB. O PIB do Brasil hoje, ele é o 8º maior PIB do planeta. Está caindo. Tá? Já foi o 5º, 6º do mundo, há uns 8 anos atrás. Hoje é o 8º do mundo. Então o Brasil é um país, em relação à economia, o Brasil hoje é o 8º país mais rico do mundo. Nosso povo é pobre. Mas a nossa economia, tá? Porque o PIB ele mede a economia, o nosso PIB ele é um dos tops do mundo. Tudo bem? PIB per capita. A palavra per capita, ela significa por cabeça ou por habitante. Bom, o que é esse PIB per capita? Então nós pegamos o PIB, a riqueza gerada durante o ano, e dividimos isso aí igualmente para cada habitante. O resultado disso é chamado PIB per capita. O do Brasil, de 4 anos atrás, se desse para dividir igualmente o nosso PIB, cada brasileiro ficaria por ano com 30 mil reais. Seria a renda de cada brasileiro. Tá? Outro indicador socioeconômico para ver a qualidade de vida do nosso povo. Esse indicador aqui é bacana. Por quê? O IDH significa Índice de Desenvolvimento Humano. Ele mede a qualidade de vida de um povo. Ele considera o que para chegar a esse indicador? Vai analisar a saúde, a educação, a expectativa de vida, tá? Entre outros, para saber se a qualidade de vida é boa ou se é ruim. Então esse índice, chamado de IDH, ele varia de 0 e vai até 1. Próximo a 0,
qualidade de vida ruim, próximo a 1, qualidade de vida muito boa. Nenhum país do mundo chega a 0 e nenhum país do mundo chega a 1. A do Brasil hoje é uma média alta, tá, no geral. Bom, comparando então o IDH de algumas nações do mundo com o do Brasil. Então, ó, a Noruega, país lá do norte da Europa, com excelente qualidade de vida. Tá, o primeiro PIB do mundo. Olha o Brasil, 0,71. Olha o tempo de vida aqui. Na Noruega, eles vivem em média 81,1 anos de idade. Tempo médio de vida. Olha o Brasil, a média. Tá? Tempo de estudo, olha aqui. Na Noruega, cada habitante da Noruega passa em média 12 anos e meio em sala de aula. Olha no Brasil aqui, 7,2. Então aqui taxa de filho, quantidade de filho por mulher. Noruega, 2. O Brasil hoje, ó, 1,8. Tá? Olha a Argentina, na frente do Brasil. A Argentina, a Noruega, por exemplo, ela tem um PIB menor que o do Brasil. Só que a qualidade de vida da Noruega, ela é muito melhor que a nossa. Ou seja, ter um PIB elevado não significa ter qualidade de vida. Olha a Argentina, tem um PIB maior que o nosso PIB, tem o IDH maior que o nosso, mas o PIB dela é menos da metade do PIB brasileiro. Olha aqui, ó, o Congo na África. Qualidade de vida boa? Olha a média de idade que eles vivem aqui. Não chega a 50 anos a idade do povo lá. Olha a quantidade, o estudo do povo no Congo. Tempo em sala de aula, 3 anos e meio. Então é muito pouco tempo. Então é um país muito pobre.